Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no templo do Senhor para louvar e engrandecer o teu santo nome. Confesso que estou um pouco nervosa, mas o Senhor que vem dirigir nossos corações. Eu gostaria que vocês ficassem sobre os pés para a gente adorar com toda a força, com todo o fervor a esse Deus que é tão bom, que nos guarda, que nos ama e que sempre tem o melhor reservado para aqueles que o temem. Amém? Amém. Senhor, Tu és bom. Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Declare ao Senhor novamente, amém? Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Louvado seja Deus, toda glória e honra seja dada ao nosso Senhor, amém? É impossível vir à casa do Senhor e não agradecer e não falar da sua bondade, benignidade que Ele tem conosco, né? Todo esse amor, mesmo a gente sem merecer, Ele nos amou primeiro. Continua nos amando e continua nos ensinando e nos moldando e fazendo a gente vivenciar esse amor. E só esse amor de Deus que é capaz de nos transformar, de nos purificar
e fazer de nós uma nova criatura. Amém? Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Deus. Aleluia. Eu te agradeço. Com suas palmas também, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é forte falar isso, né? Nós pertencemos ao Senhor. Lá no livro de João 8,12, diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão.
mas terá a luz da vida. Olha que tremendo, Jesus falando ao nosso coração. E a gente está vivendo agora, né, essa campanha de comunidade generosa e temos aprendido alguns aspectos dessa generosidade. E se a gente estudar e a gente perceber, tudo isso está em quem? Nessa luz, está em Jesus. Né? Então ele vem nos chamar para sermos de verdade discípulos, filhos, luz e sal da terra, que ele também fala que nós somos. Né? Então, que nós venhamos a aprender a ser um pouquinho e a guiar por esse exemplo de Jesus na nossa vida, porque ele é o nosso grande Deus. Amém. Vim para adorar-te.
Jaboticatubas. Uma região de belezas naturais que encanta. Jaboticatubas é um município mineiro inserido na Serra do Espinhaço. Seu nome faz referência ao ribeirão que banha a localidade e que recebeu este nome devido a um pé de jabuticaba. Com uma população de 21 mil habitantes e de alta religiosidade, a maior parte dos moradores vive na zona rural. Geograficamente, 80% das terras da cidade estão dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó, santuário ecológico onde existem diversas cachoeiras e corredeiras. Mas há um outro cenário que não combina com as belezas dessa promissora cidade: o alcoolismo. O problema de saúde pública tem causado muitas preocupações. Uma nova história precisa ser reescrita em Jaboticatubas. As famílias precisam de amparo e de alicerces firmes para superarem os prejuízos que o álcool pode causar. Os batistas mineiros acreditam na recuperação e na renovação dessas pessoas. Juntos, é possível transformar essa realidade. Estamos diante de mais um desafio, alcançar mais um município ainda não alcançado, que é a cidade de Jaboticatubas e região. Jaboticatuba fica próximo de Belo Horizonte, a 60 quilômetros da capital, tem mais de 18 mil habitantes e estamos num polo onde podemos alcançar outras cidades, Baldim, Jequitibá, aqui Taquaraçu. Então nós temos aí em torno de uns 40 mil habitantes em toda a região. E o grande desafio é colocar um missionário aqui nesta cidade polo, a alcançar os demais lugares. Contamos com a sua ajuda, com a sua parceria para realizar essa grande obra no estado de Minas Gerais. Contamos com a sua ajuda. Amém, irmãos. Chegou o momento da devolução. Você pode sentir a vontade em devolver seu dízimo, sua oferta aqui à frente. Você que está em casa, também deve estar aparecendo o QR Code ou a conta Pix, que você também pode estar contribuindo nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando a vida de cada irmão que se faz aqui presente, abençoando aquele que está devolvendo o seu dízimo e a sua oferta na casa do tesouro. Sabemos, Senhor Jesus, que não é para nos vangloriar, mas é um ato de fidelidade e amor contigo. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, prosperando grandemente a vida, Pai Santo, de cada pessoa que está com seu coração aberto para oferecer, Pai, não só o seu amor emocional, a sua força, mas também todos os seus recursos, porque na verdade tudo pertence ao Senhor. Que o Senhor venha estar trabalhando, abençoando aqueles que também não podem estar devolvendo, mas estão com o coração, Senhor Jesus, querendo ofertar, querendo dizimar. Que o Senhor possa estar abrindo portas de trabalho, de emprego, abençoando essas pessoas, que possamos ser fiel em tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. No decorrer dessa canção, posso sentir a vontade para vir ofertar e dizimar ao Senhor. Onde
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, louvado seja Deus. Bom poder estar aqui nessa noite com os irmãos para poder celebrar, depois desse período de 7 dias que nós ficamos, estávamos em viagem, fizemos uma viagem, eu considero cansativo, porque eu não gosto de dirigir, gostaria de ter um motorista particular, mas a gente não tem, né? Na verdade, eu sou motorista particular da minha esposa, e nós fizemos uma viagem tranquila. Tem um irmão, ele chama Toninho, e esse irmão nos abençoou com uma casa de praia. Eu me sinto até assim, cheio de si quando vou a Porto Seguro, porque esse irmão, ele cede a casa para nós, e dessa vez 3 pessoas nos interpelaram, né? Qual o seu nome? Você faz o quê? Querendo vender-nos uma casa lá em Porto Seguro. Eu falei, não, eu já tenho casa aqui em Porto Seguro. Você já tem? Desculpa, então tá bom. Mais ou menos assim, né, irmãos? E esse irmão, ele cede casa por alguma temporada para pastores, com esse objetivo mesmo de abençoar. Não é uma casa qualquer, é uma casa toda com suíte, com ar-condicionado, com piscina, com sauna,
E há um tempo atrás fechou-se, né, uns 4 anos mais ou menos, que a gente não tem essa possibilidade. E nós pedimos, era impossível ceder nessa temporada, que é chamada de alta temporada, mas nós fomos abençoados e fomos renovados por esses 7 dias fora. Eu agradeço aos irmãos pelas orações, por nos guardar, né, nessa oração, porque as estradas, meus irmãos, estão muito feias no sentido de quantidade de veículos, né, e de imprudência. Ok? Como os irmãos estão vendo aí, a bagunça está feita. Nós começamos a obra na terça-feira, como foi planejado, né? Segunda-feira acabamos de fazer toda a preparação final para a compra dos materiais. E ontem nós começamos, então. Já foi retirado já 2 caminhões aí, trucados, né? 12 metros cúbicos, né? De entulho aí, ainda ficou um pouquinho de terra para poder fazer. Alguém já está perguntando se aquilo ali vai ser uma piscina. Eu falei, não é uma piscina não, né? Não é uma piscina. E também não é para sepultar o pastor também não. Tem construção que sepulta o pastor, viu? Não sepulta morto, sepulta vivo. Mas é o reservatório, é a gente pensando lá daqui, quem sabe, não sei quantos anos para frente, mas pelo menos 5 a 10 anos, quando nós pensarmos na galeria aqui, eu sei que tem gente que vai perguntar o que é galeria, né, um mezanino, a gente já vai ter a necessidade de ter uma expansão no projeto de incêndio, para ter um reservatório de 10.000 metros cúbicos de água. Então, esse reservatório, inicialmente, ele vai servir como reservatório de água de chuva e que nós vamos reaproveitar essa água, mas quando nós tivermos, então, o terceiro pavimento, ele será o reservatório que o Corpo de Bombeiros pede. Ontem foi um grande batedor, e hoje também já apareceu mais batedores, mas eu já quero manifestar aqui como pastor de vocês a gratidão por aqueles que já começaram a contribuir. As ofertas estão chegando, você acompanha a evolução das ofertas no aplicativo da igreja com percentual. Lá nós temos 100 casinhas pretas e quando vai aumentando um percentualzinho, as casinhas vão começando a ficar coloridas. De fato que para o nosso alvo nós estamos muito longe, só chegamos 6%, mas já saímos do lugar. Não pode ficar parado, porque se ficar parado, né, pode dar mosquito da dengue com água parada. Então tem que se movimentar. As ofertas vêm chegando e assim a gente vai executando. Nós temos uma grande expectativa de que essa obra, porque nós estamos fazendo uma obra com um profissional, é um engenheiro, e os irmãos que acompanharam um pouco da publicação que foi feita ontem, tanto no Instagram da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, no Facebook, nas redes sociais da igreja, foi feito um time-lapse, que é uma curta de 1 minuto. Nós usamos aqui máquina, retroescavadeira, caçamba, né? E hoje descarregou aqueles blocos lá com equipamentos pesados para que a gente faça essa obra de forma rápida e objetiva. Nós queremos que dentro de aproximadamente, nós sonhamos, na verdade, com 45 dias a gente tem essa obra concluída. Paga, eu não sei dizer para o irmão se vamos pagar. Né? Quando começar a chegar os boletos, eu começo a publicar lá no grupo da igreja para dizer, irmão, chegou mais um boleto. Né? Passa o cartão aqui, pensando na visualização que a igreja vai ter após isso. Né? Mas eu quero agradecer aos irmãos que já estão ofertando. Nós estamos recebendo ofertas também de pessoas que não são membros da nossa igreja. Preciso fazer esse destaque para os irmãos. Aqueles que já tomaram a iniciativa, a gente já quer agradecer a isso aos irmãos. Ao andamento, assim, quando vai fazendo mais andamento, a gente vai então vendo essa possibilidade de mostrar para os irmãos. Tá? Já chegamos à conjectura hoje de não ter as celebrações nesse local. Se a gente continuar enfrentando um probleminha aí, a gente vai ter que fazer uma celebração externa. Estou pensando que isso não aconteça, mas se porventura acontecer, eu quero contar com a participação dos irmãos. Como a gente tem acompanhado, mesmo de longe,
acompanhado a membresia da igreja naquilo que a gente pode acompanhar, porque nós não temos bola de cristal, mas nós temos WhatsApp, né? Nós temos muitos irmãos doentes. Eu quero fazer um destaque de uma pessoa que é pai da Jéssica Lima, que está no CTI. Eu não tive informações ainda hoje, mas ele não está bem. Pai de Jéssica Lopes, ela não voltou ainda para a Bahia, né? E nós temos outros irmãos aí doentes. Alguns doentes declaradamente e outros doentes psicologicamente. E deixa-me dizer uma palavra muito importante. De todas as que eu falei aqui foram importantes, mas essa que eu vou dizer, eu quero que você guarde essa palavra e aplique essa palavra no seu coração já. Nós não estamos transmitindo essa celebração, mas eu quero que você pegue essa palavra e coloque no seu coração e aplica. Faça de contas que eu sou o Dr. Lopes e você é meu paciente nessa noite. Eu não vou tratar da parte física sua, mas vou tratar da parte espiritual. Você precisa cuidar do seu corpo, e a palavra é essa, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua alma e você precisa cuidar do seu espírito. Se você ficar achando que só trabalhar, você não vai ter problema, você vai ter problema. Porque o homem anseia por algo muito maior do que ele. E esse anseio da alma, do espírito, é Deus. É Deus. É só Deus. Por isso que há necessidade de cuidar da parte espiritual. E cuidar da parte espiritual não é abrir no Salmo 91 e deixar aberto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido, né? 10.000 contaminarão e você não. Não, todos nós estamos sujeitos a serem contaminados. Mas guarde isso. E isso, irmãos, não é apenas para os adultos. Eu estou falando principalmente para os pais que têm as suas crianças. Cuide da parte espiritual, porque a gente está sofrendo uma carga emocional, física e espiritual muito grande. Se você não estiver conectado em Deus, tu vai cair. Não é profecia negativa. Tu vai cair. E aí você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou no seu trabalho, você vai gastar com psicólogo, com psiquiatra, você vai gastar com tudo e não vai resolver. Sabe por que não vai resolver? Porque é um vazio da alma, do espírito. E só é preenchido com Deus. Então balance a sua casa. E balançar a sua casa significa mova-se na parte espiritual da sua casa. Se você é homem, presta atenção, homem. Se você é homem, você é o sacerdote de sua casa. Não bota isso para sua mulher, porque ela não foi feita para ser sacerdote da casa. Ela foi feita para ser companheira, é o que a Bíblia diz. Tá? Pastor, mas meu marido não é assim. Então você ora por ele, para ele poder receber essa autorização de Deus. E você, como esposa, não seja aquela mulher rixosa, né? Que é aquela goteira, né? Fica reclamando do marido, reclamando do filho. Eu estou dando uma orientação até com base na Bíblia diz, lá em Provérbios, né? A mulher rixosa é como uma goteira, né? Você já viu como é que é goteira? Eu não sei se sua casa tem goteira. Nessa época, a gente não lembra que tem goteira. Só lembra quando tem goteira quando começa a chover. A gente fala, rapaz, tem uma goteira ali. Quando parar de chover, a gente troca. A gente tampa. Aí passa a época de chuva, a gente não tampa a goteira. Então, meus irmãos, como doutor espiritual de vocês, eu recomendo disciplina espiritual básica. Sabe o que é disciplina espiritual básica? Oração. Pastor, mas não estou tendo força para poder orar. Então, manda uma mensagem para o seu líder de pequeno grupo, fala com ele, ora por mim agora. Manda uma mensagem para a líder das mulheres, dos homens ou dos jovens, ora comigo agora. Manda para o pastor, ora comigo agora. Você não fica aí morrendo, achando que a gente vai descobrir que você está morrendo, não. Tá? Procure ajuda espiritual. Pastor não tem bola de cristal. Eu dei um conselho essa semana para um amigo meu, pastor. Eu falei, cara, você está comportando como um membro comum da igreja. Você está enfrentando um problemaço no seu ministério e sua igreja não está sabendo. Você acha que os membros da sua igreja têm bola de cristal? Eu falei, cara, não, está errado. Reúne sua liderança e fala com eles o que você está sentindo. Ah, mas e se eles me mandar embora? Cara, vai te promover se te mandar embora. Mas você tem que resolver o problema. Você precisa da ajuda dos irmãos. Ou você acha que os irmãos não podem te ajudar? Entende? Então, assim, palavra para todos nós. Tá?
É uma palavra de aconselhamento aqui, aconselhamento de púlpito. Mas eu quero tirar esse momento agora para orar pelos enfermos da igreja. Se você está presente aqui e se você está enfrentando algum tipo de enfermidade, algum tipo de problema que eu não sei, talvez você já foi no tiozinho lá, no médico, no psicólogo, no psiquiatra, está tomando remédio, que luta judô, né? Faixa preta. Aí você coloca agora diante de Deus, fecha seus olhos, ora a Deus agora, fala: Deus, em nome de Jesus, me cura. Me dê, meu Deus, talvez não um remédio, mas me dá o caminho. E o caminho pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um amigo, pode ser o pastor, alguém para poder lhe ajudar. Pai Todo-Poderoso, eu quero, ó Deus, colocar a vida desses meus irmãos aqui presentes, que estão agora, meu Deus, se apresentando ao Senhor. Eles não se apresentam a mim porque eu não sou a cura. Mas eles podem ter, como nós podemos ter, a cura. A cura é Jesus, na nossa alma, na nossa vida, no nosso espírito, Senhor. Eu peço ao Senhor por esses irmãos que estão enfrentando problemas físicos, ou positivados com Covid, como é o caso do Tito, mas também, meu Deus, trabalha na alma do Tito, que ele se converta, meu Deus, verdadeiramente. Peço ao Senhor pelos irmãos que estão enfrentando grandes dificuldades, como irmãos de outras igrejas que estão entubados, como é o caso da irmã Cida. Deus tem misericórdia dela também. Salva ela, como há outros pastores entubados, missionários, que estão com suas vidas nas últimas linhas. O Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Mas peço também por aqueles que não estão se sentindo bem, por algum problema, ou na família, ou com o seu cônjuge, ou com o seu pai, com o seu filho, ou com o patrão, não sei, Pai. Não sei qual é o problema que eles estão enfrentando, mas não estão se sentindo bem, porque é uma carga, existe uma carga espiritual, existe uma carga, meu Deus, do Deus desse século, que é o inimigo das nossas almas, que tem cegado até os crentes. Eu te peço em nome de Jesus, que haja nessa noite um renovo na alma desses meus irmãos, fazendo com que eles venham glorificar o nome do Senhor. Dê a eles direção de qual remédio tomar, através de um médico, através de um psicólogo, de um psiquiatra, seja lá o responsável, para que direcione a vida dos meus irmãos e que eles tenham saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Pai, agora nós colocamos os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração cativo à Tua palavra que vai ser pregada nesse instante. Eu peço ao Senhor, tome Larissa por completo, para que ela continue a ser usada pelo Senhor, dê a ela tranquilidade, porque nessa hora o nosso coração aquece, o nosso coração bate mais forte, mas é porque nós somos incomodados para transmitir o recado que o Senhor tem para as nossas vidas. Fale aos nossos corações dessa noite também, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Lara. Graça e paz, irmão. Que beleza poder estar aqui com vocês nessa noite e receber a oração do pastor, né? O dia que você tiver essa oportunidade de vir aqui e for corajoso assim, ou corajosa, vocês vão ter 2 privilégios. O primeiro é de receber a oração do pastor, de toda a igreja que intercede por nós. E o segundo, eu vou te dar um recado para você aí que não consegue fazer a inscrição da celebração. Quando você serve, sua inscrição está garantida. Então fica aí a dica para quem quiser vir sempre à celebração, pode servir, porque tem vaga para você. E se for para pregar, né, pastor? Está garantida também. Muito bem, parabéns. Mas é um servo, né? E aí, gente, eu quero contar para vocês que eu tenho sido muito ousada, sabe? O pastor fez um grupo lá, com algumas pessoas aqui da igreja, um desafio bem interessante para a gente de
fazer lições do pequeno grupo. E aí, como eu falo demais, eu não fiz apenas a lição, fiz uma pregação. E aí, nessa conversa lá nesse grupo nosso, o pastor falando, eu falei, se precisar eu posso pregar. Para frente que sou, o pastor concordou com essa ideia aí, e hoje eu vou transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para cada um de vocês. E o que não foi organizado, vocês vão ouvir hoje. Aquilo que o pastor não conseguiu organizar, vocês vão ter a oportunidade de ouvir hoje, porque aqui nós vamos ter a mensagem completa. E você que é líder de pequeno grupo, parabéns por ter escolhido vir. Vai te ajudar na próxima lição do seu PG. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como impactar uma comunidade com generosidade. Vai poder ser transmitido aí, pessoal? Como impactar uma comunidade com generosidade. Acho que ficou um pouco claro ali. Das próximas vezes eu vou fazer melhor, tá bom? E aí, antes de ir para a leitura desse texto, que está lá em Atos 9, vocês podem até deixar a Bíblia de vocês aberta aí. Atos, no capítulo 9, nós vamos ler os versículos 36 ao 43. Mas eu peço que vocês esperem um pouquinho. Eu quero fazer uma pequena introdução sobre esse assunto e aí nós vamos pensar um pouco sobre como impactar essa comunidade com generosidade. E quando nós pensamos isso, eu coloco aqui a seguinte questão. Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm se preocupado diretamente com o seu próprio interesse, não é verdade? Nós nos apresentamos de uma forma muito egoísta à necessidade do outro, ou sem nenhum tipo de compaixão, tolerância e até mesmo empatia pelo próximo. A sociedade atual coloca em xeque que cada um de nós precisamos buscar os nossos próprios interesses, correndo em um ritmo frenético para a aquisição de títulos, bens e status, mantendo assim uma aparência forçada, difícil de seguir, vidas opressas e totalmente apáticas aos que os rodeiam. Pessoas são tratadas como seres descartáveis e é muito mais fácil nos relacionarmos nesse tempo com as redes sociais do que pessoalmente, mesmo porque é um tempo tão difícil para a gente em que nós não podemos mais, ter aquele aconchego de estarmos tão próximos uns dos outros. Mas nós precisamos repensar nessas questões. E estarmos aqui na celebração é um tempo muito bom, mesmo que distante, nós podemos nos reunir, nos encontrarmos, vermos uns aos outros e compartilharmos dessa energia boa, dessa alegria de poder celebrar o Senhor. E o mundo moderno, ele tem se mostrado tão egoísta que muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, a gente tem um receio até de perguntar como o outro está. Então, a gente passa rapidamente pela pessoa. Oi? Então, assim, é muito rápido a nossa forma de comunicar e cumprimentar as pessoas ao nosso redor. Porque por trás de um oi, como você está, e a sua família, quando você para perguntar esse tipo de coisa, pode acontecer do outro começar a te responder e contar o que ele está vivendo. E aí, nós não temos tempo, não. Nem tolerância para escutar a necessidade do outro. E aí existe uma enorme possibilidade de que essa pessoa esteja precisando da sua ajuda e queira contar para você um pouco da história dela. E aí nós nos vemos sem tempo, sem condição de ouvir o outro, porque a nossa vida é agitada demais,
Nem sempre queremos ouvir as lamentações das pessoas, porque dispõem de tempo, de ter que desacelerar e muitas vezes envolver com a necessidade do outro. Eu vou deixar meu afazer doméstico, eu vou deixar de estar talvez ali com a minha família, com quem eu tenho contato todos os dias para atender a necessidade de um amigo? E aí nós não queremos. Por outro lado, nós precisamos pensar que é uma grande oportunidade para exercitarmos a nossa generosidade. As pessoas, elas estão carentes, precisando de algo muito simples que está no nosso alcance. E engana quem pensa que pessoas estão querendo o seu dinheiro, as suas posses ou o seu reconhecimento. Nós não necessitamos disso. O que nós queremos como seres humanos é atenção, é um ombro amigo para chorar, ou até mesmo os seus ouvidos e ainda as suas mãos habilidosas e palavras de conforto, consolo e esperança. Uma conversa saudável, cheia de carinho, mas infelizmente falta-nos tempo, disposição e interesse pela necessidade do outro. Nós somos seres dotados de dons, talentos, habilidades, e talvez essa seja a chance, durante esses dias que estamos vivendo, esse período aqui na nossa igreja, de exercitar essa comunidade generosa. Talvez essa seja a chance que eu e você estamos tendo de colocar a generosidade em prática e começar a mudar o nosso pensamento. Nós temos aprendido muito sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí, eu quero recordar com vocês uma situação, antes da gente ler esse texto, que certamente é conhecido por muitos, mas tem lições preciosas aqui pra gente. E quando eu era criança, enquanto o pessoal estava aqui ministrando louvor, eu lembrando dessa história, né? Como que era a minha vida na infância, eu penso que muitas pessoas aí têm história semelhante, porque as profissões antigamente eram muito comuns, né? Homens pedreiros, que cuidavam ali das roças, das plantações, de fazendas, as mulheres que se dedicavam à costura. E aí, na minha família não foi diferente. O meu avô era pedreiro e a minha avó materna era costureira. E todas as vezes que a gente chegava na casa dela, nunca tinha apenas a família. Sempre na casa da minha avó tinha outras pessoas, que eram ali as suas freguesas, né? E sempre que a gente chegava na casa da minha avó, a rua dela era uma rua sem saída, e o pessoal no final da tarde se reunia, as mães ficavam ali fora, colocavam... As casas tinham tronco de árvore, né? Não sei se na casa de vocês tinha isso, mas na casa da minha sogra tinha um tronco de árvore bem grande, outras tinham até, na casa da minha sogra também eu já vi, um pilar, que eles derrubaram uma parede lá e usou esse pilar como banco, e ficava na porta de casa e o pessoal se reunia ali no final de tarde. Para hoje, a gente entende isso como fofoqueiras, cuviteiras, mas naquele tempo, as mulheres, era o tempo que elas tinham ali para ficar com seus filhos nas portas das suas casas, esperando a chegada do seu cônjuge, e ali crianças brincavam na rua de uma forma tão saudável, e esse processo passou tão rápido, porque recordar dessa época não faz muito tempo. Apesar da minha idade, né, já está avançando aí, mas ainda assim, eu pude ver muitas vezes as vizinhas trocando receitas e mimos umas com as outras. Faziam uma receita nova e levavam um pouquinho na marmitinha, na vasilhinha para outra. Ainda hoje acontece isso aqui, né? De vez em quando, seu Zeca nos abençoa com uma paçoquinha de torresmo, deliciosa. Esses dias, agora com as redes sociais, né? O que acontece? Alguém faz uma postagem de comida, a gente vai lá e comenta, traz para mim. Eu, por exemplo, já estou devendo um bolo de cenoura aí para um tanto de gente. E esses dias, o irmão Wellington também abençoou Raul por causa disso. Ele fez uma postagem e Raul falou, queria esse doce. Aí ele trouxe para a gente, uma delícia.
mas era comum esse tipo de mimo, esse tipo de coisa acontecer. E todos se conheciam. Era difícil ter um vizinho na rua, né? Em que alguém não conhecia, simpatizava, perguntava, sabia o nome do gato, do cachorro, dos filhos, dos netos, sabia todo mundo da família, quem casou, tudo era notícia ali naquela rua e todos conheciam a todos. As visitas eram contínuas e eles se conheciam muito bem. Mas rapidamente esse cenário começou a mudar. E mudou de uma forma muito brusca, e eu diria até violenta. Violenta porque também hoje nós não podemos nos dar o luxo de sentar à nossa porta porque não conhecemos nem os de dentro da nossa própria casa, que dirá os nossos vizinhos. E aí nós nos fechamos, entramos para dentro da nossa casa, nos trancamos e dificilmente nos relacionamos com os de fora. E não vemos mais tanta cena de situações onde as pessoas conviviam juntas e se relacionavam. O ritmo está acelerado demais. Não temos mais tempo para essa conversa na porta de casa e nem sempre queremos fazer isso. Não nos importamos com os nossos vizinhos. Quando temos contato, geralmente de dentro dos nossos próprios veículos. Às vezes, nem abaixamos o vidro, apenas piscamos o farol e do para-brisa mesmo ele pode ver você acenando a mão. E aí, dificilmente nós dizemos: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não passa disso essa conversa. E fazemos por educação. Nem sempre recebemos também da mesma forma essa educação. Nem sempre os nossos vizinhos fazem a mesma coisa com a gente. E eu lembro que eu me alegrava muito de estar na casa da minha avó. Ela tinha por profissão, como eu disse para vocês, a costura. E quantas foram as vezes que eu via entrar por aquele corredor. A casa dela era uma casa que ficava ela mora nessa mesma casa até hoje, no meio do lote. E aí meu avô abriu um espaço, né? Tinha um corredorzinho, ele abriu um portão para que ela pudesse receber as freguesas dela. E aí, a gente sempre que ia atender, entrava por um portão grande, e quando a gente sabia que era a freguesa, pedia para esperar um pouquinho, fechava o portão grande, que era para a família, e abria o portão pequeno para a freguesa dela passar pelo corredor. E ali, a gente passava pela janela, brincando, criança, eu via entre um conserto, uma reforma da roupa, bater um botão, pregar um zíper, eu vi muitas vezes as suas freguesas escolhendo as cores dos tecidos, escolhendo as roupas, combinando as linhas, e muitas delas entravam muitas vezes tristes, desmotivadas, desanimadas. Eu não sei o que acontecia na vida delas, mas certamente a minha avó soube de muitas histórias. E aí, essa mesma pessoa que entrou triste, com um semblante desanimado e caído, saía dali sorridente. E entre um ajuste e outro, havia um tempo, uma pausa para o café. Sempre ela servia um cafezinho preparado ali na hora, geralmente preparado por nós mesmos. Ela pedia para trazer o biscoito. E a gente morria de rir, né? Porque ela falava biscoito e tinha que trazer. Não era o café puro, não. Tinha que ser o café acompanhado de alguma coisa. Se na casa tivesse um queijo, um requeijão, uma paçoca, era o que tivesse, precisava servir para as amigas dela. E aí, nós vamos ler um pouquinho dessa história em Atos 9, os versículos 36 ao 43. É uma linda e pequena história de uma discípula de Jesus que marcou a geração dela, impactando a vida de muitas mulheres, usando a sua habilidade, servindo a sua comunidade com generosidade. E aí nós vamos ler um pouquinho sobre essa mulher, Dorcas. Atos, capítulo 9, dos versos 36 ao 43. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a NTLH, porque vai ter a ver com a questão dos pontos que eu coloquei aqui. Que diz assim, Atos 9, 36 ao 43. Na cidade de Jope,
havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando aos pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope fica perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então, Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Depois, virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. E abriu os olhos, e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de escolhermos celebrar em comunidade o nome do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a depender mais do Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pelas nossas faltas, os nossos erros. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida. E que no nome de Jesus, Deus, nós possamos aprender aqui lições valiosas através da leitura da Tua Palavra. Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha usar a minha vida para falar mais uma vez aqui para o Teu povo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. É em nome de Jesus que eu oro, agradecida por tudo, hoje e sempre. Amém. Então, quando a gente lê aqui essa história, nós, com o curso, né, como estudar a Bíblia sozinha, a gente aprende, né, que nós não devemos ler a passagem apenas uma vez, e ali a gente precisa ler, reler, orar, pedir direção do Espírito, e aí você começa a familiarizar com o texto, e depois as ideias começam a surgir, e eu tenho muita dificuldade porque eu falo muito, e aí tudo que eu penso eu quero colocar no papel, e acaba dificultando de certa forma, mas eu estou aprendendo. E aí, o nome Tábita é grego, né? É um nome em grego que quer dizer Dorcas, que significa gazela. E é o mesmo que Tábita quer dizer em aramaico. E Dorcas, ela nos deixa grandes exemplos simples, porém de muito valor, que podemos usar nos dias atuais para impactar a nossa comunidade com generosidade. E o primeiro ponto que eu quero fazer destaque aqui com vocês é que uma forma que a gente consegue impactar a nossa comunidade com generosidade, seguindo isso que nós lemos, é dedicando totalmente o nosso tempo e habilidade em prol do outro. Eu quero ler mais uma vez o verso 36. Presta atenção no que diz. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando aos pobres. Ela usava todo o seu tempo. Todo o tempo que ela tinha, ela usava ajudando aos pobres e fazendo bem. A narrativa nos aponta que Dorcas conheceu Jesus. Ela não era simplesmente uma seguidora ou alguém que estava ali na multidão. Ela era discípula. Dorcas conhecia o seu Senhor. Ela usava o seu tempo de forma integral para ajudar aqueles que necessitavam. Nós não sabemos se Dorcas era casada, se ela tinha filhos, como era a sua rotina, se ela tinha muito recurso.
Nós não sabemos como que era a vida dela, porque não tem detalhes. O que nós sabemos é que ela usava todo o seu tempo para poder ajudar os outros. E o principal ponto em questão é que ela dedicava a fazer bem para as pessoas da sua comunidade com aquilo que ela tinha, a sua habilidade. As mãos habilidosas de Dorcas. Dorcas era uma costureira e ela era generosa. Ela deixava os seus próprios interesses em benefício dos outros. Você tem usado da sua profissão para abençoar as pessoas? O que Deus te deu de habilidade? Qual a facilidade que você tem em trabalhar com suas mãos para que você possa abençoar pessoas que necessitam? Pensa um pouquinho sobre isso. Dorcas, ela impactou a comunidade dela, sendo generosa, entregando aquilo que ela tinha, dedicando todo o seu tempo e habilidade em prol do necessitado. Em segundo lugar, Dorcas ficou reconhecida pela comunidade que é abençoada. Então ela impactou aquela comunidade através do reconhecimento. Ela ficou reconhecida pela comunidade. A sua própria comunidade reconheceu quem ela era e o que ela fazia, porque essa comunidade era abençoada por ela. Certamente, não havia um dia sequer que Dorcas não recebia pessoas ali na sua casa, no seu ateliê. Hoje nós falamos muito, né? O ateliê, mas naquela época poderia até usar como quarto de costura. E muitas vezes eu ouvi a minha avó falar: pega um objeto no quarto de costura. E quantas oportunidades ela tinha de falar de Jesus para aquelas pessoas que frequentavam aquele ambiente. Naquele tempo, as mulheres abriam suas casas como costureiras e ali elas tinham oportunidade, né? Nós vivemos a série Igreja de Casa em Casa. Dorcas fazia isso. Com certeza, como discípulo, era intencional no coração dela abrir sua casa para abençoar as pessoas. E o seu nome, ele deveria ser conhecido por toda a vizinhança. Quem não conhece uma costureira do bairro? Uma costureira antiga? Certamente, todas nós temos, né? Alguém que faz os ajustes, alguém que a gente conhece, que tem um nome muito conhecido no nosso bairro ou ainda na nossa cidade. E aí, ela deveria ser também uma mulher muito influente, que ficou conhecida por todos por seu grande ato de generosidade. Quando aquelas viúvas ficaram sabendo que ela havia morrido, elas se ajuntaram, trazendo as roupas que Dorcas confeccionou para cada uma delas. E aí, quando a gente vê, né, Dorcas estava ali no seu quarto e certamente ela adoeceu e morreu. E aí aquelas viúvas se ajuntaram trazendo os vestidos, as roupas que ela confeccionou e se encontraram num momento muito triste, né? Porque elas reconheciam toda essa generosidade daquela mulher. E aí eu me coloco a imaginar qual era o tipo de comentário que saía dali. E naquele instante, entre lágrimas, a gratidão e o reconhecimento do quanto Dorcas era uma mulher generosa. Podemos pensar muitas coisas que aconteciam ali. Mulheres que chegavam cansadas, exaustas com as suas lidas e encontravam ali aconchego, amparo, cuidado, alento, uma grande amiga. Com certeza, Dorcas era uma mulher amável, dócil, sensível, atenta e muito desprendida. Ela não hesitava em ajudar. Para cada pessoa, uma demonstração do amor de Jesus de forma singular. Dorcas não tratava todas as mulheres que entravam no seu ateliê da mesma forma. Para cada uma, era um tratamento diferente. E assim é também no nosso relacionamento discipulador. A pessoa que cuida da gente, que nos acompanha, que nos ama de uma forma tão linda, ela nos trata de uma forma diferente. Você pode cuidar de várias pessoas, mas cada um é único. E aí, Dorcas demonstrava todo esse amor, todo esse cuidado para aquelas mulheres. E essas mulheres, elas reconheciam, elas eram gratas porque Dorcas abençoava a comunidade em que elas estavam inseridas. Em terceiro lugar,
nós podemos impactar uma comunidade com generosidade, vendo o mover do Senhor na vida de um discípulo disponível e sensível. Isso está lá em Atos 9, 39 ao 41. No verso 39, quando solicitado, Pedro não fez nenhum tipo de questionamento. Ele simplesmente se dispôs e imediatamente se deslocou para Jope. Nós vamos ler o verso 39. Fala assim, no verso 38 eles pediram, que Pedro fosse até Jope e pedem que ele vá depressa. E no verso 39 ele age. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. E aí, Dorcas estava em Jope e Pedro estava em Lida. E existia uma distância de mais ou menos 15 quilômetros entre uma cidade e outra. E nós não sabemos como Pedro foi. Certamente ele não foi de moto, nem de bicicleta. Carro também ele não foi, não. Então, Pedro ele estava pronto, ele estava disponível. Ele era um discípulo disponível e sensível. E um discípulo disponível e sensível à necessidade do outro, ele não perde seu tempo colocando impedimentos para ajudar. Eu quero ajudar fulano de tal, mas eu moro num bairro tão longe, como é que eu vou? Gente, acorda, pega um Uber. Hoje tá tão fácil. Não tenho dinheiro aqui não. Passa no cartão. Não tem como eu ir não. Pede carona para alguém. Pega uma lotação. A gente coloca impedimento demais para poder servir. Empecilho demais para poder ajudar. E aí, o discípulo que está disponível, ele é sensível ao chamado. Ele pega e faz. Ele obedece. Ele não espera. Ele não perdeu o tempo. Ele não colocou impedimento para ajudar. Rapidamente, Pedro se aprontou e seguiu com aqueles homens até Jope. Eu imagino o coração do nosso Deus em ver pessoas disponíveis como Pedro. Que alegria! Pedro ouviu ali também por um instante o que aquelas mulheres falavam sobre Dorcas. E movido de compaixão, ele pediu que todas saíssem daquele quarto. E ficou ali apenas Pedro, Dorcas e em um único, íntimo momento de oração, Jesus se fazia presente, pronto para operar aquele milagre. E depois de ter feito a sua oração, depois da sua conversa com Jesus, Pedro se dirige a Dorcas dizendo: Tábita, levante-se. A mulher que estava morta se levanta. Com a ajuda do discípulo. E depois de alguns instantes de espera, ele devolve Dorcas para aquele povo com vida. Aquela comunidade ainda precisava de Dorcas. Jesus compreendeu isso e permitiu que Dorcas fosse ressuscitada através da oração de Pedro. Deus poderia operar aquele milagre usando até mesmo uma daquelas viúvas, qualquer uma delas ali presente, mas ele escolhe Pedro. No discípulo, nós vemos a disposição e a sensibilidade em servir. Pare por alguns instantes e pense na alegria daquele povo de receber mais uma vez Dorcas com vida. E os olhos desse discípulo, imagina aí, ao ver a oração dele sendo respondida pelo Senhor e aquela mulher ressuscitando. E o povo que estava ali, como que esse povo não ficou? Quão impressionados e curiosos eles devem ter ficado. Nós precisamos agir como Pedro naquela situação. Sermos discípulos do Senhor, disponíveis e sensíveis. Nós precisamos nos entregar. Nós não podemos resistir ao chamado que o Senhor faz. Nós precisamos ir, mesmo que seja difícil. Nesse tempo é difícil para a gente, mas nós precisamos fazer. Talvez o seu ato vai ser através de uma oração, vai ser através de uma ligação, vai ser através de um cuidado.
do amor demonstrado na prática, por palavras, por fazer algo que o outro necessita. E aí, nesse sentido, Deus vai se alegrar pela minha vida e pela sua vida, porque nós estamos disponíveis e sensíveis. E só pode ser assim quem conhece a Jesus. Porque aquele que não conhece, ele vai fazer vista grossa. E eu e você, se nós fizermos vista grossa, ainda bem que nós temos o Espírito Santo do nosso Deus que nos incomoda, que enche o nosso coração, que move o nosso coração de compaixão. E se você não está vivendo essa vida assim, peça a Ele, porque Deus vai te colocar pessoas para que você esteja pronto para atender à necessidade dele. Ele vai colocar no seu coração essa sensibilidade que nós necessitamos. E para finalizar, nós vemos aqui a grande colheita em Atos 9, do 42 ao 43. Essa história não terminou, né? Por aí, apenas com a ressurreição de Dorcas. Porque depois do milagre, sabe o que aconteceu? Veio a repercussão. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Que maravilha! A Bíblia diz que Pedro ficou ali por muitos dias. Certamente, Pedro teve muito trabalho ainda, né? Em instruir aquelas pessoas. E a casa de Dorcas, após esse episódio, se ela já era bem frequentada, ela ficou ainda mais. Houve salvação. Pessoas se entregaram ao Senhor. Elas creram em Jesus. Elas contemplaram o milagre. E Dorcas pôde ver e presenciar tudo aquilo e fazer parte daquela colheita. Certamente, mais relacionamentos discipuladores se iniciavam ali, no seu ateliê, e a generosidade de Dorcas ia sendo falada por toda uma comunidade, impactando novas vidas. Dorcas, ela é uma discípula de Jesus, que entendeu o seu chamado, demonstrou generosidade à sua comunidade, dedicando-se durante todo o tempo para abençoar os que necessitavam da sua ajuda. A morte não pôde detê-la, porque ela marcava a história daquele povo com os seus atos de generosidade. Ela ainda tinha o que fazer por aquele povo. Eles precisavam dela. Ela faria muita falta para cada uma daquelas viúvas. E Jesus, movido de compaixão, pela sensibilidade e disposição do discípulo, atende à oração do mesmo e devolve a vida a Dorcas, operando sobremaneira em seu favor. E vendo o milagre e a repercussão daquela história, muitos creram no Senhor. Dorcas cumpre o seu propósito com excelência e impacta a sua comunidade. Vidas se renderam aos pés de Jesus. Houve salvação. Essa é a melhor parte. Através de uma discípula que entendeu o seu chamado e passou a servir as pessoas com o que ela tinha. Tábita, levante-se. Escolha hoje ser como Dorcas. Preocupe-se em atender à necessidade dos outros e pare com a busca frenética da sua realização pessoal. Dorcas, ela era feliz porque ela servia ao Senhor, porque obedecia ao Pai e porque fazia bem ao próximo. Isso era notório na vida dela. A palavra de Deus em Atos 20:35 diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E como que esse versículo se aplica em nossa vida? Eu não sei como está o seu coração em relação a ajudar, a se desprender e a se entregar completamente ao serviço ao próximo. Fato é que precisamos seguir o exemplo de Dorcas para impactarmos a nossa comunidade através dos nossos atos de generosidade. Que Deus possa abençoar a sua vida e completar essa mensagem no seu coração. Vamos orar mais uma vez para que nós possamos encerrar esse momento. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor permitiu que fizéssemos aqui aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigada, Jesus, por cada oportunidade.
Obrigada, Deus, por essa comunidade que se reúne aqui nessa noite. Obrigada, Deus, porque nós sentimos tocados pelo Senhor e que aqui, Deus, haja pessoas prontas para ouvir o chamado do Senhor. Que nós possamos ser discípulos autênticos do Senhor, nos entregarmos e nos desprendermos, ó Deus, de tudo aquilo que nós temos para servirmos ao Senhor e o nosso próximo. Nos ajude, Deus, com essa série de mensagens. Ó Deus, o Senhor tem falado tanto ao nosso coração. Nos ensine, Pai. Tire de nós todo o egoísmo, toda a falta de compaixão e que nós possamos ser sensíveis à necessidade do outro. Nos use, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nos faça, Deus, conhecidos por sermos abençoadores na vida de outras pessoas. Faça essa igreja, Deus, ser conhecida por esse bairro, por essa cidade, Deus, porque não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que o Senhor faz através das nossas vidas, Deus. Cuida de cada um, cuida de cada membro da nossa igreja. Continue a nos abençoar, Deus. Nós te louvamos pelas pessoas novas que têm chegado aqui ao nosso meio, que nós possamos estar sensíveis às necessidades de cada um e ajudar, Deus, porque o Senhor se alegra de um coração que é generoso. Oh Deus, cuida de cada um de nós, nos dê um restante abençoado de semana, Deus, cuida dessa noite, abençoe, Pai, mais uma vez, aqueles que estão enfermos, necessitando, ó Deus, da cura do Senhor, sê com cada um deles, Deus, e abençoe também a nossa reforma, a construção aqui, cuida de cada pessoa envolvida, daqueles que estão trabalhando, ó Pai, sê com cada um deles, e que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, através dessa comunidade, através dessa igreja, possa se render aos Teus pés. Nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos por tudo, em nome de Jesus é que eu oro hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Tem como sair daqui sem ter sido impactado por essa mensagem. O Espírito Santo venha incomodar o nosso coração e que possamos estar sempre sensíveis ao chamado do Senhor e fazer mais para quem está ao nosso redor, que é o Senhor que coloca. Amém? Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
Aleluia. O pastor quer falar com vocês. Ei. Irmãos, não sai agora não, rapidinho. Assim, nós temos o nosso ministério, nós temos priorizado por excelência. E nós não fazemos com outro objetivo a não ser para a honra e para a glória do Senhor. Mas tem uma passagem, quando se fala de ministério por excelência, tem uma passagem na Bíblia que me chama a atenção, que nós devemos fazer para Deus fazer para os homens como se nós fizéssemos para Deus. E daí os pais agora estão recebendo o material das crianças dessa próxima série. Os pais precisam pegar esse material com o seu respectivo líder de pequeno grupo das crianças. Na quinta-feira passada eu pude acompanhar o encontro geral dos pequenos grupos das crianças. Uma pena que a gente não está transmitindo isso, Larissa, mas assim, irmãos, é formidável, formidável, perfeito. O quanto que essas crianças estão sendo pastoreadas. Eu não posso pastoreá-las de perto, mas há pessoas que estão pastoreando-as de perto. E eu pude ver algo aqui nessa noite, eu gostaria depois de ver mais pessoas, né? Leison está aqui, eu quero fazer menção a ele, de ver Gabriel. Eu vi Gabriel nascer, irmãos, né? Vi Gabriel nascer. E ele hoje está aqui na frente tocando. Alguns dias atrás, eu falando com Elian ali, sentado na cadeira, eu sou muito observador nessa questão, porque a gente treme aqui na frente, irmãos. A gente não treme, não é de medo, não. É porque a gente quer ser usado por Deus. E Gabriel tocando e tremendo, mas tocando. Ninguém estava reparando nas pernas dele, mas eu estava reparando nas pernas dele. Porque Rafa treme até hoje. Não treme como tremia antes. Mas agora eu já estou vendo que ele já está seguro. Glória a Deus por isso. E isso é fruto de um discipulado, de uma multiplicação de liderança, né? Leison, um bom tempo atrás, começou aqui uma escolinha. E lá eu sei que foi a Lorena. Ó, Lorena. Lorena estava, não estava, Leison? Estava, não estava? Ó, Lorena. Cadê você, meu filho? Jennifer também, né? Não, Jennifer não. Você não, bem. Esqueci a namorada de Frank. Priscila. Priscila está aí, não? Pois é, a Priscila também. Mas está aqui. Eu falo que não é fácil isso e a gente precisa romper, sabe por quê? Porque amanhã Leison vai ser destacado para, vou falar para perto aqui, para juramento, né? Porque para juramento tomara que você não seja mesmo, né? Aí eu sei, Lorena, que vai ter que tocar, minha filha. Gabriel já veio. Mas a igreja tem aprendido a fazer essa questão de generosidade. E a gente tem aprendido a ser igreja. A Bíblia diz que a quem honra, completa aí, irmãos, a quem honra, honra. Então a gente quer honrar alguém que está fazendo um excelente trabalho, e juntaram-se um grupo de irmãos, pais, e resolveram então honrar essa pessoa. A gente quer que ele venha aqui à frente, veio até de bermuda hoje, o irmão vem de bermuda para a igreja. Vem cá, Lucas. É você mesmo, Lucas. Ele até tomou um susto, porque ele não sabe que é Elon. Cá, vou te perguntar uma coisa aqui. Pode vir aqui à frente. Qual era seu sonho? O seu sonho que eu ouvia direto no encontro das crianças lá. O sonho dele qual que era? Uma cadeira? Uma cadeira gamer e R$50 para comprar um X-Tudo. Alguém tem que registrar essa foto aí, hein? Alguém tem que tirar essa foto. Olha lá, ó. O famoso tio Luquinhas, né? Tio Lucas. Olha aí, ó. Alguém trouxe a cadeira. Eu acho que tem mais alguma coisa, né? Isso é uma cadeira gamer, irmãos. Cadeira, deixa eu coloca aqui em cima para os irmãos poderem ver o que é cadeira gamer. Irmãos, cadeira gamer é uma cadeira desse tipo assim, você entendeu? É isso aqui. É uma cadeira gamer top, meus irmãos. Isso aqui não é qualquer um que tem não, hein?
Só o irmão Joel, quando eu faço a live com ele, viu, Jaque? Aí eu fiquei sabendo que é de João a cadeira aqui. É para João dar aula, né? Então, foi aniversário de Lucas recentemente e os pais se movimentaram e resolveram comprar a cadeira, mas a cadeira gamer veio lá da China, irmãos, então demorou mais um pouco, você entendeu? Não veio da China não, brincadeira, é porque demorou fazer a entrega mesmo, tá? E quem é que vai orar por Lucas? Cadê o dinheiro do X-Tudo? Hã? Felipe? Vem cá, Felipe. Você tá na cadeira. Peraí, você começa a oração, peraí. Mãe, fecha os olhos. Papai do céu, obrigado por esse dia. Obrigado pela mamãe, pelo papai, pelo tio Lucas. Amém. Irmãos, eu fiquei impressionado um dia que eu entrei para bagunçar, né? E eu perguntei o que vocês aprenderam com a mensagem de ontem. Essas crianças contaram a mensagem detalhadamente lá no encontro delas, né? Quer falar, Lucas? É emocionado, né? Olha, eu quero essa cadeira é de Lucas, né? Mas eu quero que as pessoas que estão ajudando no pastoreio dessas crianças, Elian, Lucas, Lília, Eduarda, Ingrid, nesse tempo de pandemia, porque não tem sido fácil pastorear nesse tempo. Aliás, não é fácil pastorear, mas na pandemia é muito mais difícil ainda. Elas estão se encontrando, estão dando quantas crianças agora na quinta-feira? Total agora, Lucas. Na quinta passada deu mais de 50 crianças aproximadamente, tá? Foram ajustados os horários, porque os pais estão chegando atrasados por causa do trabalho, a gente também entende isso. A gente quer agradecer a Deus por essas pessoas que estão se colocando à frente. Elas estão cuidando dos nossos filhos. Eu não tenho mais filhos para serem cuidados desse tipo, mas eu espero que amanhã ou depois vocês cuidem dos meus netos, se eu ainda aqui permanecer. E é isso que eu queria citar Gabriel, né? Porque Gabriel, quando eu vejo Gabriel tocando na frente, eu fico caçando os meus cabelos brancos, que eu não tenho, porque eu rapo, né? Eu não sou besta, né? Mas agradecer a Deus, porque Deus tem sido misericordioso conosco. Tá bom, meus irmãos? Já falei do material, que se você vai pegar o material, pega o material com um dos seus líderes de pequenos grupos infantis, Elian, se tem alguém que é de Ingrid, pode pegar com Elian, porque Ingrid não está conosco, né? Pode dar para a Lu, para poder fazer isso aí, tá bom? Deus nos abençoe, vamos em paz, cuidado no sair ali, tá bom? Para poder seguir reto mesmo, não encostar em nada lá não. Deus abençoe.